Ô Maria, perdão, viu? Deu uma travada aqui na internet e tive que reiniciar aqui o celular e nós estamos aqui novamente, né? Boa noite, eh, Guilherme de Almeida. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho das suas reações. Oi Ana, super beijo, beijo Maria. Hoje a gente vai falar um pouco das suas reações, de como você funciona, de como nós somos, né? Quando você não faz um treinamento da sua mente, quando você não tenta fazer um desenvolvimento pessoal, nós todos, né? Quando você não tenta fazer um desenvolvimento pessoal, se entender, se conhecer, o que acontece com você e suas reações no seu dia a dia, né? É muito interessante porque hoje eu escolhi para falar um pouquinho para vocês sobre a raiva. Boa noite, Maria. Sobre a raiva, que é uma das nossas reações, né? Que são mais assim, que envolvem vários componentes, né? Do nosso corpo e do nosso cérebro, né? Você tem descarga de adrenalina, você tem o disparo da oxitocina. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer alguns pontos importantes, mas é assim, a minha cachorra ela resolve sempre latir quando a gente começa. Bom, por exemplo, vamos lá, vamos pensar o seguinte: a raiva surge primeiro de um descontrole das suas emoções, né? Então isso, só um segundo, encostar a bola. A raiva surge, a raiva surge de um descontrole de emoção, né? A gente não foi treinado desde a nossa infância para ter um controle sobre as emoções, né? E para ter um controle sobre as nossas reações, principalmente, né? Então vamos lá. Você tem uma briga no seu trabalho, você tem um desentendimento com seu chefe, você briga com o namorado, com a namorada, e aí um dos sentimentos, podem surgir vários sentimentos, né? Mas assim, sempre que você sente que dentro dos seus parâmetros, né, do seu ego, do que você acha justo, acha correto, apesar que a gente distorce muito isso com as nossas emoções, você tem sentimentos de raiva quando você sente algo que é um direito seu, alguma coisa assim vilipendiada, a sua reação é raiva, né? Então, isso é muito ruim. Quando você não tem controle de qualquer emoção sua, é ruim, não é verdade? Eu sei que falar assim, ter controle sobre as emoções, é, é, parece algo assim, é fácil falar, né? O difícil é no dia a dia. Mas o que acontece? Você passa a ter controle sobre as emoções quando você começa a treinar a sua mente, quando você começa a entrar em contato com você mesmo e começa a se conhecer. Aí você começa a se entender realmente. Porque assim, se você não faz nenhuma prática, né, principalmente de interação com você mesmo, você não se conhece. Você acha que se conhece, mas você é uma pessoa guiada pelas emoções, né? Você é uma pessoa reativa, né? Como nós dizemos no budismo, você é uma pessoa de condição totalmente kármica, né? Que age por impulsos. Você é guiado por impulsos. E quando você começa um processo de autoconhecimento, você começa a, a ter reações diferentes, né? Você começa sabe aquele famoso pensar duas vezes diante de qualquer reação? Você, você vai se calar em alguns momentos, por mais que isso seja doloroso, né? Porque às vezes você quer falar, ah, às vezes você não tem o controle ali do seu discurso, da sua boca, né? Do que você sente, como a gente está falando de impulso, né? Mas assim, a gente vai falar também, sabe do que?
do famoso contar até 10. O seu processo de domínio das suas reações e de autoconhecimento começa justamente com você contar até 10 diante de situações que são complicadas, né? Eu fiz assim, eu anotei algumas coisas que são importantes para assim não deixar de falar coisas importantes para vocês e ficar dando volta, né? Por exemplo, numa reação de raiva, antes de mais nada, né, é importante a gente saber o seguinte, que o aparelho de eletroencefalograma, quando foi inventado em 1929, foi uma revolução na época, né? Mas o aparelho de eletroencefalograma, ele mede impulsos elétricos. Ele mede impulsos elétricos do seu cérebro. Então, são ligados lá, né, todos os conectores lá no seu cérebro, e ele vai lá disparando, medindo os impulsos de cada região do seu cérebro. Agora, as técnicas novas de mapeamento do cérebro, a gente está na era digital, né? Então, assim, o operador lá, junto ao médico, ele vai passando a máquina em você e ele vai detectando todas as suas áreas, como elas mudam, né, por cores, como elas mudam dependendo da sua emoção. Se você está ansioso, se você está nervoso, se você está com raiva, se você está triste, vai aparecer tudo, né? São cores diferentes, tal, né, que são usadas nessas novas máquinas. Então você vai avaliando e é muito interessante, né? Quem usa muito nos seus workshops é o Dr. Joe Dispenza, né? Que é um mestre, é uma sumidade em neurociência, e ele faz uma ponte com a física quântica muito bacana, né? Então é possível se avaliar e detectar vários problemas, neuroses, reações, alguns distúrbios cerebrais, né? Então é possível se avaliar tudo isso com as técnicas modernas. E é muito legal que esse Dr. Joe Dispenza, nos workshops dele, ele leva essas máquinas, né? Então ele consegue avaliar o nosso poder de autocura quando a gente realmente acredita que pode se curar, né? E muitas pessoas saem curadas, né, de diversos problemas, enfermidades, nas sessões com ele, não por conta dele, é por conta da, da crença, da fé que ela tem de cura. E ele ensina a desenvolver esse poder de cura. Bom, quando você sente raiva, uma das piores coisas que a gente pode sentir, na verdade, ela pode desencadear várias reações. Se você é uma pessoa totalmente emocional e não tem um controle, né, das suas reações, pode acontecer de tudo. Pode acontecer de tudo. Bom, o cérebro, a primeira coisa é que você sente raiva. Você está dirigindo para o trabalho. Um cara te deu uma super fechada, você bateu o carro, o cara foi embora, você fica assim indignado, revoltado, né? Porque a culpa não foi sua. A primeira coisa que vai acontecer é o disparo de adrenalina no seu corpo, né? É disparado o nome da adrenalina. A adrenalina, ela vai aumentar a sua pulsação e ela vai causar uma série de reações, tá? Bom, uma das primeiras coisas é a pupila se dilatar, o coração acelera, né? A sua respiração altera, né? Você, dependendo da raiva que você está sentindo, são essas as alterações. Você tem ataque cardíaco, seu coração dispara, a respiração fica ou acelerada ou fica sufocada, né? Você sente dificuldades para respirar. Então você vai vendo, né? Tudo depende muito da situação e da sua maturidade e do quanto você não tem um controle sobre o seu emocional. Bom, olha, eu anotei aqui o seguinte: o estresse desregula. Tem um ponto importante que as pupilas se dilatam também. Tudo isso quando
quando você tem raiva. Né? Mas isso sem deixar de considerar como o seu corpo se altera para tudo. Por isso que é legal você começar a se conhecer e começar a conhecer seu corpo. Né? Fazer yoga, fazer alguma prática, tem várias práticas, né? Tai Chi, várias práticas aí que ajudam você a entender melhor o seu corpo, né? E também entender a sua mente. Uma das coisas que acontece, que é preocupante, é o aumento da pressão arterial quando você está com raiva. Então acontece tudo isso, pupilas dilatam, respiração acelera quando você está com raiva, respiração acelera, né? E várias outras coisas. Então a respiração fica com muita dificuldade. Então o que acontece? A gente vai aprender a como lidar com isso, né? O que você tem que fazer para começar a ter reações emocionais mais tranquilas diante de qualquer situação. Porque como dizem vários lamas budistas, né, e dentro desse encontro da ciência com a espiritualidade, nós vivemos sob o signo da impermanência. Então, por mais que você ou tente ter uma rotina, que você gosta de rotina, ou por mais que você não goste de rotina, mas assim, por mais que você treine sua mente, o inusitado, o imponderável fazem parte da vida da gente. Então todo dia tem uma situação diferente. Né? Eu sempre falo para os meus clientes e falo para as pessoas terem um controle do tempo, porque o tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos. Né? Você tem assim praticamente de 14 a 16 horas acordados para você realizar várias coisas, correr atrás dos seus sonhos, realizar sua rotina diária, sua agenda diária, dar atenção para a sua família, atenção no seu trabalho, cuidar das 4 saúdes, né, mental, física, espiritual e intelectual. Então você tem 14 horas, vamos dizer, por dia para isso. Então o tempo é o bem mais precioso. Então dentro desse tempo, você tem que aprender a iniciar um processo grande de autoconhecimento, né? Tanto da sua mente, que é o principal, né? E eu percebo isso cada dia mais nos estudos de neurociência, de física quântica, né? O quanto a nossa mente é importante. E também conhecer seu corpo. Então você percebeu que com a pessoa que te fechou no trânsito e que te jogou no poste, você bateu o seu carro e ele se mandou, né? Tô assim, uma situação hipotética, né? E ele se mandou, teve a descarga de adrenalina, seu coração foi às alturas, você está numa taquicardia tremenda, aí você pode ter assim, dependendo da sua saúde física, seu coração pode não resistir, você começou a respirar muito mais forte, você pode embolar também toda a sua parte de raciocínio, de lógica, pode se atrapalhar toda, né? Você pode ficar atrapalhado, você não sabe o que você faz. Você pode, com isso, se tornar mais assim agressivo. Se tiver alguém do seu lado, a pessoa falar para você ficar calmo, aí que você fica nervoso. Então você percebe. Essa é uma das nossas reações, né? Como agir por impulso para fazer compras, como se emocionar facilmente, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga que ela falou que ela estava triste, que aconteceu uma situação. Eu fiquei com vontade de falar para ela, né? Falou, olha, você escolhe ficar triste ou alegre, é uma escolha sua. Mas assim, eu não quis misturar a amizade ali com o meu trabalho, eu achei que não era o momento. Talvez eu até fale no futuro, né? Mas é isso, quando você começa a ter um controle da sua mente, você passa a ter um controle das emoções, né?
nós falamos da pressão arterial, né? Um dos pontos também que é complicado, que pode até afetar a sua parte cerebral, que é a descarga de adrenalina e cortisol. E eles estimulam o fígado a quebrar as moléculas de glicogênio, liberando glicose no sangue e aumentando a atividade cerebral. E quando você aumenta de uma forma desordenada a sua atividade cerebral, você pode até ter um bloqueio da parte lógica, que é o que eu falei agora, né? Afeta as suas reações até na parte lógica, de raciocínio, de descontrole total das suas emoções. Bom, eu falei das máquinas de mapeamento cerebral, né? O que acontece? Uma coisa que é importante, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa importante aqui para vocês. Bom, é isso, tá? O que acontece? Tem formas de você passar a ter um controle de todas as suas reações. Mas para isso, você precisa dedicar tempo a você. Você precisa dedicar tempo. Mas dedicar tempo a você não é pegar assim, isso faz parte. Né? Pegar e ir para uma praia, ficar lá de frente para a natureza, isso faz parte da sua saúde mental, né? Ou então cuidar de você não é a saúde física, ir lá praticar um esporte, ir para academia, correr, sei lá. Ou então a saúde intelectual, ler bastante, participar de cursos, de treinamentos. Isso é muito legal, porque toda vez que você está aprendendo uma coisa nova, você está criando novos neurônios no cérebro, né? Mas é muito importante você fazer coisas simples no seu dia a dia, né? Coisas simples que vão melhorar o seu processo de autoconhecimento, né? E você melhorando o processo de autoconhecimento, você aprendendo a apaziguar sua mente e seu coração, você passa a ser diferente. Né? Você passa a ser diferente. Então isso que é muito bacana. Né? Olha, algumas coisas simples que você pode começar hoje a fazer para ter esse controle, desenvolver esse controle, tanto físico quanto mental, né? E passar a se conhecer mais. Porque como eu falei, você realmente não se conhece, né? Você acha que se conhece. Quanto mais reações impulsivas, quanto mais descontrole emocional você tem, é sinal que você se conhece muito menos do que você imagina. Não é verdade? Olha, práticas simples que você pode fazer. Olha, presta bem atenção. Presta bem atenção para você guardar, porque em determinado momento você vai precisar. A primeira coisa, eu não digo que é uma meditação, mas quando você sentir que você está se alterando, você sentir que você está nervoso, sentir que aquilo te incomodou, né? Eu sempre falo que o que incomoda não é o outro, é a sua sensibilidade àquilo, né? Se você está bem, você não vai se incomodar. A pessoa pode chegar, xingar sua mãe, xingar todas as suas gerações. Você está bem, você sabe o que são as suas gerações, você sabe o que é a sua mãe, então você não vai se alterar. Então, sempre que nos alteramos, a fragilidade está na gente, não está no outro. O cara que bateu do seu carro lá atrás, te jogou no poste, se mandou, é lógico, é difícil lidar com isso. Mas se você tem esse controle, você vai olhar para aquilo, vai tentar entender, vai chamar o seguro, vai resolver a situação. Aconteceu, como acontece tudo na vida da gente, né? E como a gente falou do imponderável e da impermanência, fazem parte da vida da gente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer,
quando você percebe essa alteração, né? Você percebe a oxitocina, a adrenalina agindo ali no seu corpo, te alterando, respiração alterando, o fluxo sanguíneo aumentando, você sentindo falta de ar, o coração disparando. A primeira coisa, faça isso umas 10 vezes, silenciosamente. Primeira coisa, inspire, encha bem os pulmões, pegue todo o ar ao seu redor e solte devagar. Faça isso umas 10 vezes, sem pressa. Pare num cantinho e faça essa técnica. Inspire, enche e solte devagarzinho. Faça isso umas 10 vezes. Você percebe que as coisas já melhoram. Outras coisas. Você está nervoso? Aconteceu? O carro te bateu? Ou alguém te roubou? Alguém brigou com você? Seu chefe brigou? Comece a fazer tudo lentamente. Porque o impulso, os nervos, a gente começa... Você quer explodir aquilo lá de qualquer jeito, então você começa a fazer tudo muito rápido, você nem está vendo as coisas direito. Então pare. Se você já fez as 10 respirações, as coisas já estão mais calmas. Agora, depois que você fez as 10 respirações, comece a fazer tudo lentamente. Leve o dobro de tempo para tudo. Para dar um passo, para pegar uma coisa no armário. Comece a fazer tudo devagar. Você vai ver que isso vai acelerar o retorno, isso vai desacelerar o seu coração e vai acelerar o seu retorno ao seu equilíbrio, né? Vai acelerar o retorno ao seu equilíbrio. E com isso vai voltar o seu raciocínio lógico, sua mente vai se estabilizar, os neurônios vão se agrupar de outras formas e vão começar a disparar novas sinapses, novas conexões, né? Seus 37 milhões de células vão começar a reagir de outras formas, comandadas por todos os seus agrupamentos de neurônios e seu sistema nervoso central. E as coisas vão começar a mudar. Isso é uma reação. Isso é uma reação a um sentimento que te desequilibrou. Qualquer que seja ele. Assim, eu estou citando a raiva, mas qualquer outro. Porque a raiva realmente dá uma alterada em todo o nosso corpo. Isso é uma reação, né, para você buscar de volta o seu equilíbrio. Mas a solução, qual que é a solução? Não sentir raiva. Não sentir raiva, a primeira coisa que você tem que começar a fazer todos os dias. E os clientes, as pessoas que me seguem, eles até brincam às vezes, né? Que eu sempre falo muito sobre isso. Porque eu acredito muito. E a ciência comprova isso. Meditar. Uma técnica de 5.000 anos atrás, que o Ocidente debochou durante muitos anos, como debochou de tudo que era cultura oriental, filósofos orientais, mestres orientais, né? O Ocidente sempre debochou, o Ocidente sempre acreditou numa ciência, né? Tinha que se comprovar pela ciência, se não se comprovava, não existia. Só que hoje nós vivemos a geração dos cientistas que fizeram o encontro da ciência com a espiritualidade. Eu dou uma lista para você, uma lista enorme de cientistas, e fora os que eu não conheço ainda, mas você pega Joe Dispenza, Deepak Chopra, Amit Goswami, Bruce Lipton, todos eles pregam esse encontro, porque é comprovado a questão de você meditar e alterar suas ondas cerebrais, né? De beta para gama, e vai oscilando para alfa. Então você vai alterando. Você sabe que as nossas ondas cerebrais, a gente acessa elas diariamente, todas elas, né? Dependendo do momento. Ô Ju, querida, beijão.
você altera essas ondas cerebrais a todo momento. Agora, o que acontece? Desde da primeira máquina de eletroencefalograma lá em 1929 até as técnicas modernas de mapeamento do cérebro, mostram o nosso poder de alterar a dinâmica do nosso corpo, alterar as nossas ondas cerebrais. Né? E como o Joe Dispenza, se você por acaso se interessar em ler um livro dele, ele vai mostrar nos workshops que ele faz as pessoas se curando. Não é por um milagre, é um milagre na verdade, né? Mas não é por conta dele, é a pessoa se curando. Ela acreditando, ela sabendo que ela tem condições de mudar as ondas cerebrais dele. Então a primeira coisa que você tem que fazer é essa técnica das 10 respirações. Né? Então é assim, sentiu alterado, principalmente nervoso, irritado, você quer matar aquela pessoa? 10 respirações muito longas, muito profundas. Quando você inspirar, dá uma paradinha. Depois solta, exala devagarzinho. Faz isso 10 vezes. Aí você já vai buscar esse equilíbrio, né? Depois disso, né, nós chegamos na meditação. A meditação é importantíssimo você incorporá-la ao seu dia a dia. Porque a meditação, essa técnica de 5.000 anos atrás que eu falei para vocês, que até que enfim o Ocidente reconheceu, você vai se olhar no espelho, simples assim. Você não vai olhar no espelho só para se embelezar de manhã, para sair correndo para ir para o trabalho. Você vai começar a se olhar. E quando você começa a se olhar, você começa a se conhecer. E quando você começa a se conhecer, você vai ver o que está te incomodando. Como eu falei para vocês, o que incomoda não é o outro, é a sua sensibilidade. Encara o que te incomoda como uma ferida que está aberta em você, está te incomodando. Um mestre budista, um mestre hinduísta, as pessoas realizadas emocionalmente e espiritualmente, elas não se incomodam. Você pega o Dalai Lama, ele tem assim, o incômodo dele é assim, olha, está acontecendo uma injustiça, não sei na onde, o que a gente pode fazer para resolver? Isso, mas ele não tem descontrole emocional, ele não vai sair chorando, ele não vai se debruçar num canto e ficar chorando, ele não vai se sentir a pior pessoa do mundo, não, porque ele aprendeu a se olhar, a se conhecer e a ter esse equilíbrio. A meditação, eu vou te falar rapidinho os estágios que você passa para até você realmente começar a se conhecer, né? A se conhecer e a se olhar também. Se você nunca meditou, a primeira coisa, quando você sentar para meditar, você pode sentar naquela posição tradicional lá de lótus, né? Aquela do índio, né? Parece um índio sentado, aquela posição. Agora, eu tenho problema nos joelhos, né? Muito tempo jogando basquete, essas coisas, correndo, eu tenho os joelhos meio detonados. Você pode sentar numa cadeira, senta numa cadeira e fica reto, né? A primeira coisa que vai acontecer se você andar acostumado no começo, 5 minutos vão parecer uma eternidade. Você vai sentir dor nas costas, dor nas pernas, vai ser um incômodo geral, dor no joelho e tal, né? Com o tempo você vai aumentando, é assim. A primeira coisa na meditação vai ser você dominar seu corpo. Quando você começa a dominar as reações do seu corpo, você já deu um passo. O segundo passo vai ser quando você começar a se olhar. Sua mente vai ser uma tempestade. Uma moto passou, o carro buzinou, caiu um trovão,
o cachorro latiu, vai ser aquela tempestade. Você não consegue pensar em uma coisa só. E quem fala que consegue eu não conheço essa experiência, porque você não consegue. Mas com o tempo, você vai começando a aprender a dividir as coisas. Você vai começando a aprender a dividir as coisas. Com o tempo, você vai aprender a olhar o mundo ao redor de forma diferente. Você vai começar a entrar mais na ótica do outro. Você vai começar a ouvir mais o outro. Você vai começar a pensar antes de falar alguma coisa. Porque nós somos totalmente impulso, né? A pessoa fala uma coisa, você responde. A pessoa te agrediu, você agride de volta. A pessoa te olhou feio, você olha mais feio ainda. Você vai abandonar isso. Não importa que o outro me olhou feio. Não importa que o outro me agrediu. Eu estou em paz, eu estou sereno aqui. Eu não tenho feridas abertas em mim. O outro xingou minha mãe, o outro deu uma trombada em mim, me chamou para briga. Você vai embora sereno. E isso é muito legal, sabe por quê? Uma das outras coisas legais é que você começa a influenciar o mundo ao seu redor. Você começa a deixar as pessoas mais tranquilas. As pessoas começam meio que se espelhar em você. Porque você é diferente, mas porque você se conhece. Então, falei das 10 respirações, né? O que mais eu falei além das 10 respirações? Me fugiu aqui agora. 10 respirações. Bom, enfim, o mais importante são essas 10 respirações, você meditar. E outra coisa muito importante, eu sempre falo, a Maria, o pessoal que, Ana Paula, que está aqui assistindo também, o pessoal que acompanha, que segue a gente há mais tempo, né? Ou as pessoas do meu relacionamento, tal, que estão aqui, eles sabem que eu sempre falo também para você ter um caderno em casa, que ele seja um diário. Compra, vai amanhã na papelaria e compra um caderno que você usa ele de diário. Já vou te falar como usar esse diário. Mas nesse caderno também, todas as noites antes de dormir, veja isso como uma oração. Coloque lá 5 coisas que você foi grata naquele dia. Eu lembro de uma cliente, acho que ela não está aqui hoje, a Inês, né? Que quando eu falei para ela, quando a gente começou a fazer a mentoria dela, eu falei para ela, Inês, caderno da gratidão, você coloca todos os dias pelo menos 5 coisas que você é grata. Ela me falou depois, não falou no dia, ela falou assim, olha Guilherme, quando você falou isso, eu falei assim, nossa, é muita coisa, 5 coisas, né, para ser grata. Aí ela me falou depois, no final, né, da nossa mentoria, que ela punha 12, 15, 18 coisas, ela no final, ela começou a ser grata por tudo. Então ela começou a mudar a ótica dela, né? Então é muito importante você... O que você vai fazer com um caderno, um diário? O diário é muito legal, você sabe por quê? Você exercita o diálogo com você mesmo. E esse caderninho leve para todo lugar. Leve na bolsa do trabalho e tal, né? Agora, não se sinta obrigado a todo dia, porque aí acaba até sendo chato, né? Todo dia. Olha, não tem que ser um diário daquele formato que a gente conhece. Contar como foi seu dia. Olha, hoje eu acordei às 8 da manhã, fui para academia, depois fui para o trabalho. Não, não é nada disso. Deixa ele lá. Se ouviu alguém falar alguma coisa bacana, um pensamento, viu uma frase no outdoor, viu alguma coisa na internet que você achou legal, vai anotando lá. Ou pensamentos seus também. Né? Olha, eu achei tal coisa interessante, eu li tal livro bacana. Vai colocando tudo que você achar que tem que colocar lá. Isso é muito legal. Você mantém esse diálogo aberto com você o dia inteiro, além da meditação. Né? Lama Santa, um famoso mestre budista brasileiro, ex-professor de física quântica na Universidade do Rio Grande do Sul, ele disse uma vez uma coisa que eu jamais vou esquecer. Ele falou assim, olha, o estado de meditação tem que ser nosso estado natural, né?
tem que ser assim, acompanhar a gente 24 horas por dia. E isso é muito bacana, né? Então essa é outra das técnicas, né? Bom, a gente falou do diário, das 10 respirações. E uma coisa que eu esqueci de falar, não me recordo se eu falei. A coisa aconteceu, bateram no seu carro, acabaram de bater no seu carro. Nesse momento, comece a contar. O famoso contar até 10 é muito bacana. Ajuda você aos poucos a não sair, não cruzar a fronteira da razão, né? A culpa foi do cara ou foi sua? Não importa. Você está bem, você escapou, isso é o que importa. Não é verdade? Aí você vai conversar, vai negociar. Se o cara é ignorante, você vai embora, sabe? Mas assim, faça pelo menos, conte pelo menos até 10. 10, 20, 50, 100, conte o que for preciso até você começar a fazer a técnica da respiração e recuperar o equilíbrio. Que você falou que é muito assim, Ju? Acabou passando aqui, eu não vi só agora. Me conta aí, escreve aí pra gente. Então, o que acontece, né? Eu esqueci de comentar com vocês, eu tinha que falar isso antes, mas tudo bem, vou falar agora. Falei de tudo que é importante. O que acontece? Você aprendendo a meditar e a se cuidar e a se conhecer. E você se cuida como? Eu sempre falo das 4 saúdes, né? Você se cuida como? Saúde mental, fazendo coisas que você gosta, vendo pessoas que você gosta, indo a lugares que você gosta. Tenha tempo para fazer isso, tá? Saúde espiritual, sua conexão com o seu sagrado, faça constantemente. Não existem pessoas ateias, eu não acredito nisso, né? Existem pessoas que não vão na igreja católica, que não vão na igreja evangélica, que não vão que não acreditam na religiosidade tradicional, não é verdade? Que não são ligados. Mas, de qualquer forma, você se conecta com o seu sagrado. É aquele momento que você se sente tocado por algo diferente. Que você viajou, você está na praia, está numa cachoeira, você está na neve, você vai para um lugar que você gosta muito, você viu uma pessoa que você gosta muito, você está tocado pelo seu sagrado. Então, estimule essa sua conexão, faça mais vezes essa conexão com o seu sagrado, né? Essa é a saúde espiritual. E a saúde intelectual é sempre alimentar o seu intelecto, sempre estimular a sua cognição, sempre ler, sempre pesquisar, sempre se propor a conhecer coisas novas, sempre fazer coisas de modo diferente, né? Esses dias eu estava vendo um cientista comentando, leia jornal de trás para frente, faça caminhos diferentes para o seu trabalho, caminhos diferentes dentro da sua casa, use a mão diferente para fazer as coisas. Tudo isso você tá estimulando a neurogênese e a neuroplasticidade na sua mente, né? A criação de novas células cerebrais, né? Então, é muito importante você fazer isso também. Isso a parte da sua saúde intelectual. Sempre que você aprende alguma coisa nova, você cria novos neurônios. Sempre que você aprende coisa nova. Então você tem que estar sempre aprendendo coisa nova. A Juliana está comentando aqui que ela é impulsiva para falar, fazer as coisas. Ju, se você está bem, né, a questão é assim, é você estar bem com você mesmo, né? A questão, o budismo, né, se você começar a praticar qualquer técnica de meditação, budismo, hinduísmo, você vai pensar mais antes de falar as coisas. Porque uma das coisas principais que se fala no budismo é o que você fala, a energia que você lança no universo também, né?
Então as pessoas, o que acontece? Nós somos uns papagaios, né? A gente é de falar pelos cotovelos. E a gente tem um grande problema do nosso ego, e a gente sempre querer mostrar o quanto a gente é bom, eu sou bom nisso, tal, né? Começa a falar, né? Percebam no seu relacionamento, quando você está conversando com alguém, para conversar com um amigo. Aí você toca em um assunto que é comum aos dois. Você tocou no assunto, seu amigo começa a falar e não para. E se você for falar alguma coisa, primeiro que ele não deixa, né? Segundo, que se você começar a falar, ele vai ficar ali, impaciente, esperando você falar. Ou então você pode falar o que quer que seja, ele nem prestou atenção. Vê como nós estamos presos ao impulso e ao ego? Então, essa é uma prática bacana, né? Eu falei da saúde espiritual, saúde intelectual e saúde mental. Outra coisa é a saúde física, né? Agora, não adianta você ser um rato de academia, que você vai lá, fica 3 horas, é o marombado do seu bairro. Isso é estúpido, isso é ignorante com as pessoas, e não ter humildade, e não tratar todos como iguais, tratar o diretor e o porteiro da sua empresa da mesma forma. Não é verdade? Então não adianta. Como eu falo, eu sou vegano há 20 anos. Como eu falo, não adianta ser vegano e ser mau caráter, e ser do mal, e ser fofoqueiro, e ser vitimista. Qual que é, né? Entende? Você tem que ser um conjunto. Se alguma coisa não está legal nesse conjunto, você tem que trabalhar. Você não pode ser preguiçoso e se conformar com as coisas do jeito que elas são. Saia da manada, que eu sempre falo. Saia da manada, busque o seu propósito, seja você, né? Seja assim, seja reconhecido por não fazer parte da manada. A manada o que é? Aquela que diz sim para tudo, conformista, preguiçosa, autossabotadora. Não é verdade? Então, pois é, 20 anos já. Então, a saúde física, que é a última que eu quero falar para vocês, é você cuidar realmente do seu físico. Mas cuide também da sua ética, cuide da sua moral, cuide de você como um conjunto, né? E o que eu sempre falo para as pessoas, não adianta você cuidar só da sua boca para fora do seu corpo, cuide da boca para dentro. Cuidado com o que você come, né? É provado pela ciência moderna, né? E por um movimento que nasceu lá em 1950 na sociedade vegetariana inglesa, o veganismo, que nós não precisamos de animais da nossa alimentação. Se você é um fissurado, né, aquele que adora carne, diminua. O pouquinho que você diminui, você já está contribuindo para a liberdade dos outros seres no planeta, né? Eu não lembro quanto, acho que foi em 1970, um psicólogo criou o termo sem ciência, né? O que é a sem ciência? A gente, e é comprovado pela ciência, todos os animais sentem o que nós sentimos, né? Dor, fome, medo, alegria em estarem com os seus. Todos eles têm o mais influente do grupo, tem os outros que são seguidores. Então, assim, é legal a gente enxergá-los como seres dignos de amor e de respeito também, né? Então, pessoal, é isso, tá? O que eu quis mostrar nesse live, né, é que a gente, né, é o básico do básico da neurociência, a gente tem a capacidade de lidar com as nossas emoções e de até recriar novos neurônios, disparar novas sinapses, criar novas reações no nosso cérebro, né? Às vezes a gente foi formatado lá na nossa infância, né? A gente era um hardware e despejaram os softwares na gente naquela época, nos formataram. Alguns formatos foram bons, outros geraram hábitos ruins. E a gente tem que olhar a gente de frente e reconhecer esses hábitos ruins. O que é que você vê em você que você fala, puxa, eu queria resolver isso aqui?
né? Eu queria resolver isso aqui, mas você não resolve, porque você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, você quer dormir, amanhã é outro dia, não sei o que lá. E essa é a primeira desculpa, né? Porque aí você vai despejar um caminhão de desculpa. Ah, tem uns que falam, eu sempre fui assim. Você sempre foi assim, mas você pode mudar a hora que você quiser. É só querer mudar. Agora, por que é bom mudar? As pessoas falam, porque é bom mudar, estou bem assim, tá legal, estou em cima do muro aqui, confortável. O que acontece? Somos energia ocupando um corpo. Amanhã ou depois você não estará mais aqui. Simples assim. Né? Então, seja a sua melhor versão e busque ela constantemente enquanto você estiver aqui. Isso que é o mais importante, né? Quando você, como energia, migrar para outra parte do universo, parte da sua energia ficar aqui e continuar influenciando pessoas. Tá bom? Boa noite, pessoal. Ju, obrigado pela presença, super beijo. Ana Paula, super beijo. Maria, 3 pessoas queridas, tá? E um abraço a todos, tá? Antes de dormir, se você nunca meditou, comece hoje. Marque pelo menos 5 minutos no relógio, fique imóvel, respiração profunda, exalação profunda, depois anota 5 coisas que você é grato, e quando deitar na cama, as visualizações. Visualize tudo que você quer para você, para todos os seres do planeta e para o planeta. Visualize aquele carro que você quer, aquela casa que você quer. Fala, esse carro é meu, essa casa já é minha. Mande essa mensagem para o seu subconsciente, para o universo. Tá bom? Boa noite, pessoal. Esqueci de dar um aviso para vocês. 2 avisos. Só um minutinho, não vou embora não. Fica aí só mais um minutinho. Por favor, siga o nosso canal Academia da Mente no YouTube, tá bom? Academia da Mente. É só ir lá, esse live vai para lá também, né? A gente posta conteúdos próprios e de grandes desenvolvedores de pessoas, tá bom? E o que está dando mais polêmica ultimamente é o Jordan Peterson, famoso psicólogo canadense, que agora está sendo guindado à categoria de filósofo, né? Porque ele é extremamente polêmico. Eu adoro ouvir as coisas dele. E o Jordan Peterson, às vezes eu posto pequenos trechos de palestras dele na minha página, aqui no Instagram, e sempre dá alguma polêmica. Porque o que acontece? A menina que criou a página Jordan Peterson Brasil, ela pega trechos da palestra. Mas só que trechos é complicado, porque às vezes tira do contexto. É uma palestra de meia hora, 50 minutos, ela pega um trechinho, nossa, esses dias deu um problema com as feministas aí, né? Porque ele falou umas coisas lá, mas ele estava discutindo a hipocrisia do ser humano, mas tudo bem. Sigam o nosso canal. E na próxima quinta-feira, já vou anunciar para vocês, às 20 horas, a gente vai falar dos hormônios da felicidade, tá? Da serotonina, da dopamina, oxitocina, endorfina, e tem o famoso hormônio do sono, né? Durma sempre no escuro, porque só aí a melatonina consegue agir, reorganizar seu cérebro, reorganizar seu corpo, seu cérebro começa a mandar comandos para todo o seu corpo, acontece uma reorganização durante o seu sono, por isso que você tem que dormir bem e no escuro total, tá bom? Boa noite, pessoal, durmam bem, boa noite. Meditação, 5 momentos de gratidão no dia e visualizações assim que encostar a cabeça no travesseiro. Aí você já manda os comandos para o seu subconsciente, tá bom? Boa noite, pessoal. Ju, beijão. Ana Paula, Maria, beijão. Um abraço em todos, pessoal.